Pois hoje vou-vos falar um bocadinho sobre a questão da prova. A prova é um dos requisitos mais importantes de um processo e esse requisito cabe à pessoa que se vai apresentar a tribunal e não ao advogado. O advogado terá mais preocupar-se com a questão do direito, aquilo que o cliente diz que é seu direito e que ele vai examinar. Vai examinar e vai realmente ver se aquilo que o seu cliente lhe diz se está coberto por alguma lei e se realmente essa lei atribui ao seu constituinte, ao seu cliente, o direito que ele diz que lhe foi violado ou que ainda não foi violado, ou que não foi por simplesmente violado e que ele deve reclamar e pode reclamar para daí tirar alguma vantagem ou recuperar um direito perdido. Estamos, portanto, perante uma ação, uma reivindicação, um pedido que vai ser apresentado perante uma autoridade, que pode ser uma autoridade administrativa, e nesse caso não será uma ação, mas um mero requerimento, ou pode ser, nesse caso, uma petição inicial com a tal prova que vos falei. Aquilo que o cliente constituinte, o cidadão que quer exercer o seu direito tem que fazer é exatamente reunir toda a prova que ele acha que lhe é necessária e que o advogado lhe diz, além daquilo que ele acha, que o advogado lhe diz que é essencial para a defesa do seu direito. O que vos digo é que quando é feito esse pedido deve estar já reunida toda aquela prova que é possível reunir sem a necessidade de pedir a uma autoridade que peça um terceiro. Ou seja, a prova que nós podemos apresentar é a prova não só que nós temos na nossa posse, mas também a prova que outras pessoas têm na sua posse e mesmo a prova que a parte contrária possa ter na sua posse. Ou seja, estamos perante uma possibilidade de encontrar aquilo que nos vai permitir ganhar uma ação ou o nosso direito ser reconhecido, apresentando toda essa prova documental, testemunhal, pericial e até pedir que a parte contrária seja ouvida e até que nós sejamos também ouvidos. Ou seja, temos perante nós a possibilidade de reunir tudo o que nos dá reconhecimento do nosso direito. Ora, aquilo que vos quero chamar a atenção é que toda essa prova deve ser, aquela que está na nossa posse, toda ela deve ser reunida exatamente quando se dá a entrada de um pedido. Não se deve dar a entrada hoje de alguns documentos, ou hoje de algumas testemunhas. Aquilo dos filmes de que aparece uma testemunha à última da hora é filme. Claro que há sempre a possibilidade de o juiz, quer o civil, quer o criminal, em Portugal, nos permitir juntar, acrescentar uma testemunha. Só que isso fica um bocadinho ao livre-arbítrio, não muito livre, mas algum arbítrio do juiz e, portanto, o que vos aconselho é não se deixem ficar nas mãos de uma possibilidade e, por isso, o que vos aconselho é, quando derem entrada de uma ação ou um requerimento a pedir algum exercício de direito, algum reconhecimento de direito, façam esse pedido já com toda a documentação que vai ser necessária para exercer e para reivindicar esse vosso direito. É que ficar nas mãos de terceiro, ficar com a possibilidade de lhe ser negado, depois não é
realmente uma situação muito agradável, porque essa possibilidade de o juiz vos dar o direito de ouvir mais uma testemunha ou juntar mais um documento, esse direito pode ser negado porque simplesmente já o devia ter sido no momento em que está a entrada. Tempos houve, perdão, tempos houve em que essa obrigação era mais para o meio do processo, em que realmente tínhamos um momento em que íamos juntar a prova, mas um bocadinho à imagem de outros países, passou a ser obrigatório essa junção logo no início, esse arrolamento, essa descrição, essa identificação das testemunhas logo no início. Aliás, tive uma experiência curiosa nos tribunais de Londres, em que, curiosamente, a relação entre as duas empresas que vão para o tribunal, toda a documentação de relacionamento, quer tenha a ver, quer não tenha a ver, é logo obrigatório juntar. E nesse processo até tivemos um problema que alguma da troca de e-mails estava já num sistema, num computador que o sistema operativo já não funcionava. De qualquer maneira, tivemos que arranjar uma forma de o fazer, sob pena, se no julgamento, durante a audiência, lá em Londres, fosse descoberta alguma troca de documentação que não tivesse sido oferecida pelas partes no momento anterior, a descoberta dessa troca de correspondência poderia, troca essa correspondência que portanto não teria sido fornecida, poderia trazer graves sanções, porque realmente as sanções num tribunal inglês são um bocadinho mais pesadas que num tribunal português. Ao contrário, a justiça inglesa não é tão cara como a justiça portuguesa. As taxas de justiça, o que agora se chama DUC, Documento Único de Cobrança, que nós cá em Portugal praticamos, são bastante elevados. Aquilo é uma tabela que, por exemplo, até 2.000 euros uma ação serão 102, até 8.000, pronto, vai subindo para aí, 102, 204, 306, aí sucessivamente, até 1.200 e qualquer coisa, e portanto são valores que são bastante altos para a média classe e para as classes mais altas. De qualquer maneira, porque as classes baixas poderão pedir o apoio judiciário, provando que não têm rendimento para suportar essas despesas com o tribunal. De isenção ou pagamento de prestações. Portanto, esse apoio judiciário pode ter essas duas variáveis e pode ainda até ser nomeado um advogado e pode também ser nomeado um agente de execução para que lhe faça esse trabalho. Mas, portanto, aquilo que me trazia aqui mais de importante era pedir-vos que reunissem toda a documentação, todas as pessoas que acham que vai ser útil e, portanto, ponham a ação já com tudo na mão. Boa sorte!